Bem-vindos à segunda temporada do Resolution. O Resolution é uma rúbrica onde nós respondemos a questões colocadas por ti. Tu neste momento podes ter um obstáculo por ultrapassar, uma decisão a tomar, um problema por resolver e se calhar precisas de ouvir uma opinião de alguém que não esteja dentro da tua cabeça para que possas ter mais algum input e poderes tomar essa melhor decisão. E é isso que fazemos aqui. Tu fazes as perguntas, eu respondo-as com aquilo que conseguir e o objetivo é mesmo ajudar-te a ultrapassar o obstáculo que está entre ti e onde tu gostavas de estar. E é isto, vamos começar. Nesta temporada vamos responder apenas a uma pergunta por episódio para podermos estar mais focados apenas num tópico. E a primeira pergunta desta segunda temporada, agora no nosso primeiro episódio, é da Inês. A Inês pergunta-nos, aliás, a Inês diz-nos: Fred, quando falas nos meios e nas pessoas das quais nos temos que rodear para ter um melhor crescimento a nível pessoal, eu pergunto, mas como é que o podemos fazer? Chegando a uma altura da vida em que as pessoas já nos acompanham há muito tempo e o teu núcleo de amigos já está consolidado, mas no entanto não nos identificamos com eles a nível pessoal, apesar do carinho enorme que temos com eles, como contornamos esse meio e procuramos pessoas com o mesmo mindset? Então, Inês, obrigado pela tua pergunta. Eu aqui posso começar por contar um bocado da minha história. Eu lembro-me de que sempre adorei os meus amigos e sempre adorei curtir a vida. Eu lembro-me de ter 15, 16, 17, 18 anos e andava nos Salesianos do Estoril e tinha um grupo de amigos que foi crescendo e crescendo, íamos todos sair à noite, íamos todos de férias. Era um grupo de amigos que chegou a ter 40 pessoas. Éramos um grupo muito grande, mesmo um grupo enorme. E lembro-me de que quando fomos para a faculdade, obviamente que algumas das relações se distanciaram, houve pessoas que foram estudar para fora, ou para fora de Lisboa até, e eu lembro-me perfeitamente de que eu eventualmente fui por um caminho diferente, começo a minha própria empresa, e deixei de ter tempo. Deixei de ter tempo, ou seja, passei a priorizar outras coisas que não priorizava na minha vida. Comecei a investir muito tempo a construir a minha própria empresa. E uma coisa interessante acontece, que é quando temos alguma situação na nossa vida em que nós temos mais coisas a acontecer e que são prioritárias, as outras coisas nós temos que fazer uma seleção consciente ou inconsciente, mas temos que a fazer de o que é que vamos manter, o que é que vamos reduzir e o que é que vamos eliminar. E no meu caso, lembro-me de que quando comecei a Sonder, havia várias dessas pessoas daquele meu grupo de amigos, que eram 40 ou 50 pessoas, que automaticamente desapareceram. Eu não tive que fazer nada por isso, mas deixaram de estar no meu radar. Porque quando nós estamos no secundário ou na faculdade e temos imenso tempo livre, nós passamos esse tempo livre e podemos dividi-lo com várias pessoas. A partir do momento em que começamos a trabalhar, especialmente se estivermos a criar um projeto nosso que requer mais horas do que se calhar um trabalho normal e às vezes requer um fim de semana e às vezes requer alguns dias de férias, aquilo que acontece é que passamos a ter menos tempo, escolhemos ter menos tempo para investir com as pessoas de quem gostamos. E para mim, se conheces o meu trabalho, Inês, e se tu que estás a ouvir, é fundamental investir tempo nas pessoas de quem gostamos, por muito que trabalhemos, mas o pensamento que na altura ainda não era consciente, mas hoje em dia já tornei consciente, é que se nós temos, imagina, 10 horas por semana ou 20 horas por semana para dedicar a relações, essas 20 horas podem ser dedicadas a 40 pessoas, a 20 pessoas, a 10 pessoas, a 5 pessoas ou 2 pessoas. Mas a diferença é que se dedicarmos 20 horas a 40 pessoas, temos meia hora para cada. Se dedicarmos 20 horas a 20 pessoas, temos 1 hora para cada. Se dedicarmos 20 horas a 10 pessoas, temos 2 horas para cada. Se dedicarmos 20 horas a 5 pessoas, temos 4 horas para cada pessoa. Agora diz-me tu, se estivermos a dedicar meia hora do nosso tempo com cada pessoa, qual é que é a profundidade da relação que vamos construir? É pequena, certo? E aquilo que na altura me apercebi foi que, de facto, eu tinha que escolher muito bem as pessoas que queria ter à minha volta e com as quais queria investir tempo. E
eu não acredito que as pessoas que nós devemos ter à nossa volta são só pessoas que nos fazem crescer e pessoas que nos levam para a frente e pessoas que nos inspiram de todo. Não acredito nisso. Acredito que isso é fundamental, é um dos componentes. O outro componente é termos pessoas que nós adoramos, simplesmente, nas quais confiamos, nas quais temos uma história, temos este carinho que tu descreveste. Acho que é fundamental termos essas pessoas também. Agora, aquilo que não podemos ter na nossa vida são pessoas negativas, pessoas que nos puxam para baixo, pessoas que não nos elevam. Eu não acho que nós não devemos ter pessoas que nos sejam queridas, mas não nos façam crescer. Acho que essas pessoas têm o seu lugar, certo? Essas pessoas estão na nossa família ou estão nos nossos amigos mais chegados. Eu próprio, na minha vida pessoal, e quando fiz essa transição, tive que fazer essa transição na Sonder, percebi que há pessoas na minha vida que eu adoro, são os meus melhores amigos hoje, eram na altura e eram há 10 anos atrás. Tive que perceber quais é que eles eram na realidade. Não eram os 40, se calhar eram apenas 10 daqueles 40 e desses 10, se calhar há 5 são mesmo os mais importantes e decidir, vou investir imenso tempo com estas pessoas, ou do tempo que tenho, vou investir com estas pessoas porque de facto as adoro. Elas não me fazem crescer, mas elas estão lá quando eu preciso. Eu ajudo-as a crescer quando vou buscar as outras também. Confio nelas, divertimos imenso, rimos à gargalhada, vamos viajar juntos, confiamos uns nos outros, temos as nossas piadas privadas. Eu acho que essas relações devem sempre existir, não acho que nunca devam acabar. Agora, é fundamental também construirmos relações com outras pessoas que se calhar não passaram pelo período de proximidade que os outros passaram, de faculdade ou de secundário. Temos que ir procurar essas pessoas a algum lado, porque é bom termos e é fundamental termos estes amigos, esta rede de apoio que nos ajude a viver da melhor forma e que nos ajude a divertir e que nós possamos ajudar também neste espírito de entreajuda, de muito carinho e de muita partilha. Mas se eles não nos ajudarem a crescer, como é que nós vamos crescer então? Nós podemos crescer através de ir ler livros, podemos crescer a ir a seminários. Tudo isso, de certa forma, é criar uma relação, mas não é a mesma coisa que uma relação pessoal. Se fores ler a biografia, por exemplo, do fundador da Nike, do Phil Knight, que é o Shoe Dog, é uma biografia brutal e tu sentes que naquele mês ou 2 semanas ou 2 meses, dependendo do tempo que demoraste a ler, tu sentes que construíste mesmo uma relação com ele, mesmo que ele não te conheça e nunca vai saber quem é que tu és. Ou seja, tu consegues criar aí uma relação. Essa seria uma excelente forma. Essas relações não precisam de ser necessariamente ao vivo. Contudo, as relações ao vivo são fundamentais. E por isso, aquilo que eu fiz na minha experiência eu percebi que as pessoas que eu conheço, já eliminei todas as pessoas, eliminei as pessoas que eram tóxicas, as pessoas que gosto, mas que não estão no meu núcleo, continuo a ver em festas e continuam a aparecer na tua vida, certo? E tu adoras estar com elas, mas não, quando tens tempo livre, não escolhes estar com elas. As outras pessoas, o teu núcleo duro, tu investes tempo com eles porque os adoras, mas como é que eu vou criar relações com pessoas que me façam crescer? Como é que eu vou criar relações com pessoas que me inspiram, com pessoas que me elevam, com pessoas que me abrem os horizontes e me fazem perceber que existe mais na vida, que é possível, que eu se calhar, por muito que acho que estou a exigir pouco, por muito que acho que estou a exigir muito, posso exigir mais de mim, sabes? Porque nós às vezes estivemos num grupo, e isto acontece muitas vezes, nós procuramos, enquanto seres humanos, porque queremos sobressair e nos queremos sentir especiais, às vezes caímos no erro de ser a pessoa que mais sabe no nosso grupo. Ou a pessoa melhor, entre aspas, numa certa área no nosso grupo. Porquê? Porque por muito que os outros não nos ajudem a crescer, nós sentimos-nos importantes, sentimos-nos significantes, sentimos-nos especiais, sentimos que somos bons, sentimos-nos respeitados, nem que seja apenas por nós próprios. E dos maiores erros que acho que podemos cometer. Porque aí sim, de facto, estamos a preencher a nossa necessidade de importância e de nos sentirmos especiais e bons, que somos bons o suficiente, mas estamos a descurar todo o nosso crescimento. E há pessoas que vivem a vida inteira aí, em que não saem da mesma zona, continuam sempre a dar com pessoas que são ligeiramente inferiores a eles. Quando eu digo inferiores, é inferiores numa certa skill ou inferiores num conjunto de características. Não são inferiores como seres humanos, obviamente. São inferiores num conjunto de características. Podem ser profissionais, podem ser numa forma física, por exemplo. Mas dão-se com eles e continuam a estar nessas relações porque se sentem a pessoa dominante no grupo. E assim não crescem. É um crescimento ilusório. Como os outros são piores que eu nesta área da vida, eu, por comparação, sou superior. E acho que é um erro enorme, mas é um erro que muitos de nós cometemos. Aquilo que acho que mesmo que podemos fazer, e para ir agora direto à tua pergunta, só porque tinha aqui alguns tópicos que eu achava que era importante falar também. Para ir direto à tua pergunta, como é que nós podemos ir encontrar estas pessoas que nos vão elevar, que nos vão inspirar, que nos vão ajudar a crescer? E na minha experiência, aquilo que eu fiz, não te posso falar daquilo que acho que se pode... Eu não falo aqui nunca de coisas que acho ou que ouvi falar, mas que não aplico. Sempre de coisas que aplico. Aquilo que eu acho que podes fazer, de acordo com aquilo que eu fiz, foi
Aquilo que eu fiz, literalmente, para te dar, foi... não tinha estas pessoas, então comecei a ir ao LinkedIn e comecei a enviar mensagens a pessoas que achava que seriam interessantes. A empreendedores, a CEOs, a diretores, a pessoas que na altura, nessa fase da minha vida, era muito na área profissional, e então comecei a enviar estas mensagens no LinkedIn a estas pessoas todas. E, Roger, temos quanto tempo, só para perceber quanto tempo de episódio é que temos? 10 minutos. 10 minutos? Ok, vou contar aqui uma pequena história que acho que podes achar interessante, só para veres o poder que temos ao criar esta rede. E não criamos apenas porque somos interesseiros, criamos porque também queremos dar, criamos porque podemos criar sinergias com pessoas que nós não conhecemos sequer. Para te dar um exemplo, eu tinha um amigo meu que ainda é um amigo meu, o Manel Afonso. E o Manel Afonso, uma vez, quando eu tinha começado a empresa, passado algum tempo, quando eu percebi que de facto queria estas pessoas que me inspirassem, ele disse-me, olha, há um que foi meu persona nova, que pode ser super interessante para tu conheceres, que é o Manel Sena, que é da Will, o fundador da Will, dos lados. E eu, muita giro, põe-me em contacto, adorava conhecê-lo. Foi dos primeiros almoços que tive. Em que nestes primeiros almoços que tive, lembro-me perfeitamente de conhecer o Manel, conhecer outras pessoas, e até um bocadinho nervoso, um bocadinho tenso, um bocadinho desconfortável de estar ali com uma pessoa que nunca tinha conhecido, nunca tinha feito uma coisa destas. Não havia ninguém para apresentar sequer, era só eu com a pessoa. E claro que aparecem aqueles pensamentos como a ti, aparecem a todos nós, de será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou saber o que é que hei de dizer? A pessoa é muito mais velha que eu. E fui almoçar com o Manel, e tivemos ali num almoço, 2 ou 3 horas, e ele, entretanto, recomendou-me que eu tinha que falar com 2 pessoas, e uma delas era o Domingos Cruz, que é o Managing Partner da CCA Ontier, que é uma firma de advogados, porque eu estava na altura com planos de expansão e ele sentiu que fazia sentido eu conhecer o Domingos. Fui conhecer o Domingos, uma pessoa super interessante, ficámos amigos desde aí, e o Domingos convidou-me, entretanto ficou o meu advogado, é o meu advogado hoje em dia e um grande amigo. O Domingos convidou-me na altura a ir a uma conferência na CCA Ontier que ia acontecer passado umas semanas, e de empreendedorismo. Eu achei interessante, fui, e nessa conferência ia falar o Miguel Santamar, que na altura era o empreendedor em Portugal, que fundou a Uniplaces, que saía em todo lado nas notícias, e eu achei, bem, está aqui uma pessoa espetacular para eu conhecer. E fui a essa conferência, e fui ouvir o Miguel Santamar a falar, fiquei até ao final fiquei até ao final quando as pessoas estavam a falar com o Miguel, e esperei até ao final para ter o Miguel a sós e fui falar com ele. Expliquei-lhe um bocado o que é que ele fazia, o que é que eu fazia, ele já tinha ouvido falar, trocámos números, combinámos ir almoçar. E passou-se um mês, passou-se 2 meses, eu enviei-lhe mensagem, ficámos de combinar, nada se combinou. Durante um ano que tinha aqui esta pessoa que era espetacular e com quem eu queria imenso aprender e que hoje em dia é um grande amigo, mas na altura era uma pessoa que eu olhava com admiração, porque de facto tinha levantado rondas de investimento, estava numa posição espetacular. Eventualmente, passado um ano de insistência e já ter conhecido outras pessoas no LinkedIn, é a ferramenta que mais utilizo, LinkedIn convida as pessoas e depois do almoço, one-on-one, sempre, se a pessoa gostar, pergunto com quem é que a pessoa acha que eu possa conhecer. É isto que eu faço, basicamente. Foi daí que veio o Manel, foi daí que veio o Domingos, foi daí que veio o Miguel, da Uniplaces. E o Miguel recomenda-me para um grupo que são os Global Shapers. Ele disse-me, fomos almoçar, ele disse-me, olha, tu eras muito fixe, era para entrar num grupo que são os Global Shapers. E eu já tinha visto o perfil no LinkedIn dele e vi que ele tinha sido curador dos Global Shapers. E achei, bem, está aqui isto pode ser muito giro, Global Shapers, só pelo nome do World Economic Forum. Achei brutal, ainda vou conhecer mais pessoas interessantes. E então candidatei-me aos Global Shapers. E nos Global Shapers, entretanto entrei, e a última entrevista foi com o Stefano Moraes. O Stefano Moraes é o fundador do maior fundo de VC em Portugal, o Indico Capital Partners, e que saiu recentemente com a Cristina Fonseca, que também do Shapers, hoje em dia é uma querida amiga, e que eu não conhecia ninguém, nenhuma destas pessoas que eu estou a falar eu conhecia, nenhuma. Todas elas vieram de me colocar numa situação em que fui à procura de alguém que me inspirasse, e depois de estar com essa pessoa e de passar por aquele desconforto, aquele nervosismo, aquele medo de não ser bom o suficiente, me apresentaram outras pessoas e a escada foi progredindo. E o Stefano, que foi a última entrevista para entrar no Shapers, depois entrei, o Stefano gostou de mim, e entretanto os Global Shapers tinham uma parceria com o Global Dignity, que é uma organização internacional, e eles eu tinha acabado de entrar nos Global Shapers, e eles tinham um retiro. O Global Dignity tinha o retiro anual
para os líderes dos vários países, em que todos se juntavam em Miami, numa conferência global, uma vez por ano, e o Stefan não pôde ir, convidou-me a ir. Eu fui, sem fazer ideia de para onde é que estava a ir na altura, nem sequer tinha acabado de entrar nos Global Shapers, nem sequer sabia bem o que era o Global Dignity. E aquilo que acontece foi que fui, conheci pessoas fantásticas. O fundador do Global Dignity é o príncipe herdeiro da Noruega, vai ser rei em breve. Acabei a almoçar ao lado dele, a almoçar com o príncipe literalmente ao meu lado, a conversar sobre filosofia, a conversar sobre o mundo. E, entretanto, a quantidade de conexões, porque isto depois é uma árvore dispersa. Conheces uma pessoa que te apresenta a duas, as duas apresentam-te a duas, e isto dispersa. E do nada começas a criar relações com pessoas inacreditáveis, pessoas fantásticas, não só por terem cargos bons, mas por serem de facto boas, pessoas boas de coração, pessoas que inspiram, pessoas que lutam, pessoas que se fazem à vida, e acabas por criar relações que são inacreditáveis, surgem oportunidades, surgem insights, surgem ensinamentos, surgem partilha de conhecimento, e a vida muda por completo. Mas a forma como começa, ou seja, eu vim de um amigo meu que conheci na faculdade quando estava a estudar, nas poucas semanas que lá fui, conheci este amigo, o Manel Afonso. O Manel Afonso, sem fazer a mínima ideia, levou-me a ficar amigo do príncipe herdeiro da Noruega. Agora, como é que isto aconteceu? Por, num espaço de 2 ou 3 anos, 3 anos, ir à procura, ir conhecer estas pessoas, sempre atrás delas, ou uma mensagem no LinkedIn, ou um e-mail, ou tentar perceber quem é que conhece esta pessoa, para irmos à procura destas pessoas. E não quer dizer que tenhas necessariamente que ir ter com o CEO ou com o príncipe da Noruega. Tu has de ter o grupo de pessoas que faz sentido para ti. Aquilo que eu te recomendo aqui é mesmo: onde é que tu queres ir? Pergunta-te, onde é que tu queres ir? Onde é que tu gostavas de chegar? E vai procurar as pessoas que estão nesse caminho ou que já lá chegaram. Encontras no LinkedIn, encontras no Instagram, envia-lhes uma mensagem. Ou então procura descobrir quem é que são pessoas que tu conheces que possam conhecer essas pessoas também. E pede uma apresentação. E aí vais conhecer essas pessoas e depois, no fim, quando sentas-te com ela, vais almoçar com a pessoa, ofereces o almoço, passas o almoço inteiro a querer saber da pessoa, a querer aprender com a pessoa é o protagonista do almoço, não és tu. Não és tu que vais contar a tua história. A pessoa é o protagonista do almoço, tu só vais querer aprender com a pessoa. E a pessoa vai se sentir tão inspirada pela tua necessidade e desejo de aprender, vai partilhar as coisas contigo e vai ver o teu espírito, de facto, de curiosidade e apaixonado, e vai depois recomendar a outras pessoas, te vão recomendar a outras pessoas, a tua rede cresce e tu dás por ti a dividir o teu tempo apenas entre 2 grupos. Não há pessoas tóxicas e só tens 2 tipos de pessoas na tua vida. Pessoas que adoras, pessoas com as quais queres partilhar a tua vida, as pessoas em que é mais confias, os teus melhores amigos, a tua família, e estas pessoas que eventualmente também transitam para outro grupo, também se tornam melhores amigos, pessoas fantásticas, que te inspiram, que te fazem crescer e que te levam a outro patamar, que te fazem sonhar com coisas que tu nunca sequer pensaste que eram possíveis. Eu digo-te, sou mesmo sincero, se eu não tivesse tido estas conversas com estas pessoas, eu nunca na vida teria começado projetos e me atirado para certos níveis porque não achava que era possível. Estas pessoas abriram mesmo os horizontes. Mas tudo começa com uma primeira mensagem de LinkedIn, com um primeiro DM ou com uma primeira apresentação de um amigo ou uma pessoa inspiradora. E a partir daí, tudo flui. E é isto. Tinha prometido ao Roger que íamos ficar abaixo dos 15 minutos, mas acho que vamos um bocadinho acima. Espero que tenhas gostado, espero que tenhas tirado daqui valor, espero que isto seja uma ferramenta prática, não só uma história, não só a teoria, mas também a ferramenta mesmo prática para aplicares. E é isto. Obrigado, Inês, pela tua pergunta e vejo o próximo episódio. Até já.